Qual foi a maior dor que já sentiu? Uns 2 anos atrás eu fui no dentista fazer um procedimento e basicamente eles ferraram com meu dente. Com o tempo ele curou, mas o espaço entre a gengiva e o dente deu problema. Basicamente eu tinha uma infecção no meio do meu dente. Cara, a dor que eu senti eu não desejo a ninguém. Foi a primeira dor que me deu vontade de chorar e também ficava meio que socando a mesa porque realmente era insuportável. No dia que fui no dentista a doutora disse que a anestesia não ia funcionar pois o dente estava muito inchado. Falou pra segurar na cadeira e aguentar, mas quando abriram o dente foi o maior alívio que já senti na vida. A maior dor que eu senti foi quando eu vi a minha mulher morta em um caixão. Foi uma dor que superou qualquer dor física que eu já tenha sentido na vida. Eu fiquei tão desesperado que até hoje, quase uma década depois, eu ainda não me recuperei. Era uma dor única, era como se alguém tivesse rasgado meu coração ao meio, como se toda a agonia que eu fosse capaz de sentir se manifestasse. A dor que eu senti foi tanta que se manifestou no meu corpo, não só pelo choque emocional no momento, mas eu desenvolvi problemas cardíacos depois disso, isso sem contar as enormes mudanças comportamentais. Eu simplesmente não conseguia mais fazer nada que me deixava feliz, parei de andar de skate, tocar guitarra, cantar, eu literalmente só ficava isolado no quarto chorando pelos cantos. Física, rompimento total de ligamentos do pé, torção que o pé virou inteiro pra dentro, a lateral do tornozelo encostou no chão. Sentimental, meu pai chegou em casa e me tirou do computador, puxando pela gola da camisa, gritou babando de raiva, que ele preferia morrer espatifado debaixo de um caminhão, ou esmagado numa batida, do que ter um filho como eu. Tô bem recuperado das duas, levei 1 ano pra me recuperar do pé, que envolveu cirurgia e fisioterapia. E tô de boa na medida do possível quanto ao meu pai, aos meus pais, na real, tô bem afastado deles, é o melhor pra todo mundo. Dor dos 3 molar crescendo, desde os meus 17, 18 anos ele sempre crescia um pouco todo ano, tenho 20, ele doía durante uma semana mais ou menos e parava, era bem suportável. Nesse ano começou a doer como sempre mas não passou com uma semana e só foi ficando pior, eu não conseguia nem dormir porque toda vez que eu me deitava era uma dor insuportável, eu passei uma semana indo dormir sentado, e 2 dias acordado por conta da dor. Top 3 piores dores na minha opinião: dor de dente, dor de ouvido, dor na coluna. A dor de um apêndice inflamado. Quanto mais o tempo passa, maior é a dor. Lembro de no primeiro dia ser só um incômodo, como se tivesse aquela dorzinha de fome na barriga, mas estava um pouco chata e mesmo com remédios não passou, então fui ao hospital e a médica disse que eram apenas gases. No segundo dia, a dor começou a aumentar e ficar realmente incomodando, precisando de remédios fortes para passar. Então fui a outro hospital e o médico disse que como não havia presença de vômitos ou febre, não era para se preocupar, mas se houvesse, era para voltar ao hospital imediatamente. À tarde, eu comecei a vomitar tudo o que entrava no estômago, até mesmo água, e também estava com febre, mas estávamos controlando. No terceiro dia, a dor já estava insuportável, e desta vez estava localizada bem no canto direito da barriga, entre a barriga e a virilha. Então logo quando isso aconteceu, fui ao hospital e fiz os exames, que indicaram uma apendicite. Passei ao longo do dia no hospital, mesmo com injeções, a dor não passava totalmente. A dor era tão insuportável, mas tão insuportável, que parecia que eu tinha bebido água fervente e estivesse queimando todo o meu estômago por dentro, parecia uma corrosão. Passei o dia todo assim, só fui fazer a cirurgia à noite. Puxei uma roupa do varal e o pregador voou direto em um dos meus olhos, fazendo um ferimento entre a íris e a parte branca do olho. Não era uma dor forte em específico, mas qualquer movimento que a bola do olho fazia, o atrito entre o olho e a pálpebra era de um grau de agonia que não estava aguentando. Ainda por cima eu tava só em casa e tive que ir até o hospital geral de bicicleta, enrolei uma camisa na mão e pressionava no olho, era meio-dia, sol escaldante, quase uns 2 quilômetros de distância e ladeira para subir. Não conseguia abrir o olho e não dá para mexer só um olho e deixar o outro parado. Por sorte fui atendido rápido e foi bem simples, o médico pingou um medicamento e voltei para casa com tampão de gás no olho, mas já sem a agonia toda. Um dia quando criança, tava eu tomando banho no tanque da varanda. Quando fui sair resvalei e caí de joelho num buraco que tinha no piso, aqueles pisos de porcelanato que com o tempo vai esburacando. Resultado, arranquei a rótula do joelho. Cheguei chorando com o joelho desencapado e sangrando pro meu pai, que tava mamado de cerveja. Ele viu aquilo e a primeira coisa que passou na cabeça alcoolizada dele: precisa desinfetar. Ele tirou o cigarro da boca, derrubou as cinzas no cinzeiro que já estava cheio, veio pra perto de mim com o cinzeiro na mão e encheu a mão dele com cinzas, algumas ainda acesas. Em seguida ele esfregou a palma da mão cheia de cinza de cigarro no meu joelho aberto, pra não infeccionar. Foi como se ele tivesse enfiado uma faca no meu joelho. Eu berrei de dor e saí correndo. Minha maior dor foi na primeira vez que tive pedra no rim. Acordei com dor e fomos no postinho mais próximo, aparentemente era só uma infecção urinária. Tomei soro por um tempo e me receitaram uns remédios. A dor não parou e no dia seguinte resolvemos ir para o hospital somente quando a dor estava no ápice. Estávamos numa casa de praia e o hospital com meu plano de saúde ficava a mais de 1 hora de distância. Foi a viagem mais tortuosa da minha vida. Eu realmente cogitei pedir pro meu pai me desmaiar com um soco. Chegando na porta do hospital eu vomitei de tanto forçar a barriga.
Fraturar meu braço. Tava girando em rodinha de mãos dadas com umas amigas, num formato de O. Daí minha mão deslizou e eu fui arremessada pela velocidade que a gente tava girando, cai por cima do meu braço e bati a cabeça. Acordei uns 5 minutos depois e simplesmente tava com uma dor fudipii no braço, comecei a chorar, tinha 8 anos, e minha irmã que tava cuidando de mim me levou ao médico, eu tinha fraturado o braço, fiquei 1 mês e meio de gesso. Detalhe, eu apoiei o braço fraturado no chão pra me levantar e como no início eu achei que era só dor da queda, fiz força no braço fraturado umas 2 vezes de graça. A real é que não é uma dor física, mas sim emocional. Desde que me entendo por gente sempre fui como se fosse uma adulta e soubesse de tudo o tempo todo. Hoje, com meus 22 anos tô cursando medicina, não era a minha primeira escolha de curso, porque eu queria arquitetura, mas nunca fui apoiada em casa por ninguém. Mesmo cursando o melhor curso como dizem, por mais que eu faça e dê sempre meu melhor meus pais não se importam em nada do que eu faço. Ontem mesmo fui a um estágio no hospital e depois que cheguei, tentei contar como foi bacana o estágio pra minha mãe, já que meu pai nem sequer pergunta nada, e ela me cortou logo dizendo que tava ocupada. Tentei mais tarde, porém ela não deu a mínima, nem perguntou nada. Na verdade, não importa o que eu faça, sempre vai parecer nada pra eles. Sei que o post era sobre dor física, mas essa dor principalmente hoje está me matando. Fiz aquela cirurgia do ronco, em que tiram boa parte do tecido do palato mole, é a parte bem de fundo do céu da boca. Fica um novelo de linha de sutura na tua goela e basicamente qualquer movimento de engolir que você faz dói. Mas a recuperação inicialmente até que não é tão ruim. Fica terrível mesmo quando a linha de sutura começa a ser absorvida e começa a dar aquelas casquinhas da ferida sarando. Nessa região do céu da boca passam umas terminações nervosas que se espalham por todo o crânio e quando você come algo com sal, nem precisa ser muito, uma sopinha leve batida no liquidificador já é suficiente, aquilo dói e a dor irradia para toda a tua cabeça. É como se fosse uma dor de cabeça muito forte. Durante uma semana eu tinha que comer uma colher rasa de sopa e já tomar um gole de água gelada, mas ainda assim doía um pouco. É muito incômodo. Quando quebrei meu pulso, e por ter ficado torto o médico teve que colocar no lugar, pois eu estava com o pulso quebrado há 2 semanas e não sabia, não por culpa minha, pois fui em um hospital e tirei o raio-x, mas o médico que viu, disse que estava normal. Passei 2 semanas tomando o remédio que ele recomendou e achei que estava melhorando, pois o inchaço estava sumindo e a dor diminuindo. Até que do nada volto a inchar, e com medo, fui para outro hospital, por conta do horário, e lá tirei o raio-x novamente e estava quebrado em 2 lugares. Então por causa do tempo com o braço torto a dor foi horrível, mesmo com a anestesia, eu senti toda a dor, menos dele furar minha mão com a furadeira. Hoje tô bem. Quando caiu água fervente na minha mão, eu tinha uns 5 ou 6 anos, enquanto meus pais estavam na sala, eu fui pra cozinha e percebi que a água já estava fervendo, tive a brilhante ideia de tirar do fogão e colocar na pia, mas não aguentei o peso e deixei cair na minha mão, a dor foi muito grande, minha mão ficou cheia de bolhas, sorte que não tive sequelas. Uma recente, fui separar uma briga de gatos e o meu, achando que estava mordendo o outro, fincou com toda a força o dente no meu dedo. Pegou bem no canto da unha do dedão, próximo à carne. Sangrou pra carapii e foi uma das piores dores que já senti. Tomou o pódio de uma ferida naquela região, chegou a latejar e a me deixar com dor de cabeça. Jamais imaginei que um machucado no dedo pudesse doer tanto. A primeira foi quando eu tive distensão muscular no braço direito. Doía muito, parecia que o sangue estava borbulhando ou algo do tipo, e eu tinha a sensação que meu braço iria literalmente explodir. Eu achava que se ele fosse amputado doeria menos. A segunda foi quando eu tomei 2 injeções na bunda porque meu braço esquerdo estava doendo. As 2 injeções eram para aliviar a dor e incrivelmente não só como não aliviaram a dor no braço como também deram uma dor na bunda muito forte. Eu andava mancando de tanta dor, ficando por 2 dias inteiros e até um pouco depois. Durante todo o dia em que tomei as 2 injeções até o dia seguinte eu ficava andando mancando. Te digo 2, a primeira foi quando eu pisei num caco de vidro de uma garrafa quebrada, acabei não indo pro hospital de teimoso. A segunda foi quando eu caí e ralei o joelho. Pensa num lugarzinho ruim de se ralar, porque é uma dobra, né? Daí tu fica todo dolorido pra movimentar ele, e o pior é que uma semana depois eu caí de novo, bati no mesmo lugar, as casquinhas saíram voando e a dor era gigante. Quando queimei meu braço com ferro elétrico quando eu era pequena, eu fui pegar algo na mesa da minha avó e o ferro caiu no meu braço, foi uma dor descomunal, só de lembrar me dá calafrios. Minha avó tadinha, ela é uma senhora bem da roça, e a solução que ela teve foi passar pasta de dente. Pasta de dente com aqueles pedaços de esfoliante, em uma queimadura de 2º grau. Enfim tiveram que me levar pro pronto-socorro pois tinha o risco que com a pasta de dente as bolhas do meu braço estourassem ou ficassem ainda maior e ainda mais doloridas. Pra terminar eu queria acrescentar que eu também acordei bem no meio da sala de cirurgia e vi os médicos mexendo no meu braço aberto com pinça e que neste dia em específico eu estava a umas 3 horas de viagem dos meus pais. Obrigada por assistir, já faça a boa ação do dia e clique no botão do inscreva-se e do gostei. Até mais!